A 19ª reunião extraordinária da Comissão de Serviços de Infraestrutura da terceira sessão legislativa ordinária da 54ª legislatura. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação das atas das 17ª e 18ª reuniões. As senhoras e os senhores senadores que as aprovam permaneçam como se encontram. Aprovadas. Comunicados. Paralisação de obras pelo Tribunal de Contas da União. A paralisação de obras de infraestrutura traz inúmeros prejuízos para o país. Aos custos diretos da paralisação da obra, como aqueles decorrentes da mobilização e desmobilização do canteiro de obra, da deterioração dos serviços já realizados, do pagamento de aluguéis de equipamentos e de custos trabalhistas por período mais longo do que o previsto, soma-se o custo de oportunidade, já que, sendo o orçamento finito, a destinação de recursos para uma determinada obra se dá com o preterimento de outras obras que também seriam úteis. Sem esquecer, é claro, dos prejuízos sofridos pela população, que não pode usufruir dos benefícios da obra pública. A fundamentação constitucional e infraconstitucional da questão da paralisação de obras pelo Tribunal de Contas da União foi objeto de comunicados desta presidência feitos nos últimos dias 3 e 24 de abril deste ano. Na ocasião, chamei a atenção para o chamado empoderamento do TCU pela sucessão de normas nos seguintes termos. O que se verifica é uma verdadeira progressão normativa. A Constituição Federal de 1988 atribui ao TCU a prerrogativa de, aspas, decidir a respeito, fecho aspas. A lei orgânica do TCU esclarece que cabe à Corte, aspas, decidir a respeito da sustação do contrato, fecho aspas. Já o regimento interno da Corte de Contas cria a possibilidade de que o tribunal determine ao responsável pela execução do contrato por seu acompanhamento que, aspas, adote as medidas necessárias ao cumprimento da decisão, fecho aspas. Tem-se no artigo 251, parágrafo 4º do regimento interno do TCU, mais uma inovação normativa, pois que a possibilidade de o tribunal determinar a adoção de medidas ao responsável pelo contrato não está prevista expressamente na legislação. Em complementação a esses comunicados, cabe agora aprofundar o tema sob a ótica da Lei Orçamentária Anual e a indicação de obras com indícios de irregularidades graves, bem como sob o prisma do exercício do poder cautelar pelo TCU e, finalmente, a sua atuação na paralisação de obras de infraestrutura. Considerando os efeitos práticos sobre execução de obras públicas, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, em vigor, que é a Lei número 12.708, de 4 de abril de 2013, é mais importante do que o embate doutrinário sobre a extensão da competência constitucional do TCU para a sustação de execução de contratos administrativos. O TCU deve comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, a CMO, em quais obras foram encontrados indícios de irregularidades graves. O Congresso Nacional tem a palavra final quanto ao enquadramento ou não dessas obras na classificação indícios de irregularidades graves, com recomendação de paralisação. A LDO, no artigo 93, parágrafo 1º, inciso 4, define a classificação IGP, irregularidades graves, como 4, o inciso 4. Indícios de irregularidades graves com recomendação de paralisação, novamente IGP, os atos e fatos materialmente relevantes em relação ao valor total contratado que apresentem potencialidade de ocasionar prejuízos ao erário ou a terceiros e que, a, possam ensejar nulidade de procedimento licitatório ou de contrato, ou B, configurem graves desvios relativamente aos princípios constitucionais a que está submetida a administração pública federal. Caso o Congresso Nacional se decida pelo enquadramento na classificação IGP,
a obra deverá ser listada em anexo específico da Lei Orçamentária Anual. Nessas situações, de acordo com a LDO, haverá o bloqueio da execução física, orçamentária e financeira dessas obras. O desbloqueio só se realizará após deliberação do Congresso Nacional nesse sentido. Os parâmetros para a decisão do Congresso Nacional quanto ao bloqueio ou desbloqueio da execução física, orçamentária e financeira de obras estão descritos no artigo 94 da LDO, que diz o seguinte: o Congresso Nacional levará em consideração na sua deliberação pelo bloqueio ou desbloqueio da execução física, o Congresso Nacional, orçamentária e financeira de contratos, convênios, etapas, parcelas ou subtrechos relativos aos subsídios de obras e serviços com indícios de irregularidades graves, a classificação da gravidade do indício, nos termos estabelecidos nos incisos 4, 5 e 6 do parágrafo 1º do artigo 93 e as razões apresentadas pelos órgãos e entidades responsáveis pela execução em especial. 1. Os impactos econômicos e financeiros decorrentes do atraso na fruição dos benefícios do empreendimento. 2. Os riscos sociais, ambientais e a segurança da população local decorrentes do atraso na fruição dos benefícios do empreendimento. 3. A motivação social e ambiental do empreendimento. 4. O custo da deterioração ou perda das parcelas executadas. 5. As despesas necessárias à preservação das instalações e dos serviços já executados. 6. As despesas inerentes à desmobilização e ao posterior retorno às atividades. 7. As medidas efetivamente adotadas pelo titular do órgão ou entidade para o saneamento dos indícios de irregularidades apontados. E 8. O custo total e o estágio de execução física e financeira de contratos, convênios, obras ou parcelas envolvidas. Note-se como legislador, ao definir o processo de deliberação sobre o bloqueio ou desbloqueio da execução física, orçamentária e financeira das obras, teve o cuidado de prever que se considerem não só as razões que levam à indicação de IGP de uma obra, mas também as consequências para a sociedade advindas desta decisão. Por fim, destaque-se que a decisão pela inclusão e sua retirada de uma obra no cadastro daqueles com execução paralisada cabe sempre ao Congresso Nacional. Cabe sempre ao Congresso Nacional e não ao TCU. Atualmente constam do anexo 6 obras e serviços com indícios de irregularidades graves, IGP, da LOA de 2013, a lei já citada, lei número 12.998, de 4 de abril de 2013, apenas 3 obras paralisadas por estarem classificadas como IGP. Aliás, essas obras que já se encontram paralisadas há pelo menos 2 exercícios orçamentários. Cumpre ressaltar que o bloqueio da execução física, orçamentária e financeira dessas obras não é irreversível. Se forem tomadas as medidas saneadoras determinadas, o TCU, por meio de acórdão, informa que o empreendimento está regularizado e pode voltar a receber recursos. Cabe, então, ao Congresso Nacional, mediante decreto legislativo baseado em deliberação da Comissão Mista de Orçamento, a CMO, determinar o desbloqueio. Entre as ferramentas que o TCU dispõe para cumprimento de sua missão institucional, incluem-se as medidas cautelares, regulamentadas essas medidas pela lei orgânica e no regimento interno da Corte de Contas. Não exaustivamente, por óbvio. O poder de cautela é amplo, de maneira análoga ao que ocorre nas cautelares decididas pela Justiça. O TCU pode atuar liminarmente quando existirem fortes indícios de irregularidades que possam lesar o erário de forma potencialmente irremediável. Uma cautelar deve ser decretada na exata medida da necessidade, mas deve ser útil, razoável e proporcional, no mínimo. A concessão da cautelar prevista no artigo 276 do Regimento Interno do TCU, suspensão do ato ou procedimento,
pode, inclusive, ser decretada sem a oitiva prévia da parte contrária. A competência para adoção de cautelares é do plenário do tribunal, podendo, contudo, havendo urgência, serem decretadas por meio de decisão monocrática do relator do processo ou pelo presidente do TCU em situações peculiares. Ou seja, o corpo técnico da Corte de Contas pode propor, mas jamais não pode decretar cautelares. O STF, nos mandatos de segurança 24.510/DF e 30.924/DF, já se pronunciou no sentido de que o Poder Geral de Cautela do TCU tem amparo na Constituição de 1988. Na prática, as cautelares da Corte de Contas alcançam principalmente editais de licitação e, mais raramente, o pagamento por serviços não realizados. Mas esses não são os únicos alvos das cautelares. O contrato das obras da BR-101, no trecho do estado de Alagoas, por exemplo, foi afetado por cautelar do TCU que determinava ao administrador a abstenção de pagamentos por determinados insumos acima de um valor de referência. Na legislação aqui analisada, não se verificam situações em que o TCU, de motu próprio, suspenda a execução de contratos administrativos. Sendo assim, qual é a relação entre a atuação do órgão de contas federal e a paralisação de obras de infraestrutura? Para responder a esta pergunta, é preciso ir além do mundo normativo e avaliar o impacto da atuação do tribunal nas situações concretas. Certas decisões da Corte de Contas, sejam de cunho acautelatório, sejam de mérito, muito embora não determinem a sustação de contratos, acabam por provocar a paralisação e o atraso de obras de infraestrutura. O melhor exemplo desse tipo de situação são as decisões no sentido de que a administração pública não pague o preço contratualmente acordado devido à suspeita de sobrepreço. Muitas vezes, a mera expectativa da determinação de restrição do pagamento do preço contratado pela prestação de determinado bem ou serviço pode levar a construtora a suspender preventivamente a obra. Isso ocorre porque existe um intervalo de tempo entre a conclusão do serviço e seu efetivo pagamento. Se a deliberação do TCU com restrições ao pagamento for decidida nesse período, nesse intervalo, a construtora poderá não ter como se ressarcir dos custos decorrentes da execução do serviço. Além dessa ação de paralisação preventiva da obra por iniciativa da construtora, decisão prolatada pelo TCU determinando que o administrador abstenha-se de pagar o preço estabelecido no contrato por determinado bem ou serviço, pode resultar também na rescisão do contrato pela administração pública. Sendo bilateral o contrato administrativo, por definição, há obrigações recíprocas e equilibradas estabelecidas entre as partes. Esse equilíbrio é retratado na equação econômico-financeira do ajuste, que é assim definida por José dos Santos Carvalho Filho. Equação econômico-financeira do contrato é a relação de adequação entre o objeto e o preço, que deve estar presente ao momento em que se firma o ajuste. Quando é celebrado qualquer contrato, inclusive o administrativo, as partes se colocam diante de uma linha de equilíbrio que liga a atividade contratada ao encargo financeiro correspondente. Mesmo podendo haver certa variação nessa linha, o certo é que no contrato é necessária a referida relação de adequação. Sem ela, pode-se dizer, sequer haveria o interesse dos contratantes no que se refere ao objeto do ajuste, encerra o Dr. José dos Santos Carvalho Filho. A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos é garantida pelo inciso 21 do artigo 37 da Constituição Federal de 88 e está a salvo, inclusive, das cláusulas exorbitantes que resultam da supremacia do interesse público.
Portanto, havendo decisão do TCU determinando que o administrador se abstenha de pagar por determinado bem ou serviço o preço já estabelecido no contrato, não há como implementar essa decisão sem a concordância do contratado. Caso o contratado rejeite a alteração do preço, só restará ao administrador a rescisão unilateral do contrato e a convocação de novo certame licitatório para a conclusão da obra, com todos os atrasos e custos adicionais daí decorrentes. A administração pública não é um fim em si mesma. Sua existência só se justifica na proporção em que for capaz de efetivar os serviços que dela são demandados pela sociedade. A interação dos diversos órgãos da administração pública, inerente ao Estado democrático de direito e necessária para a consecução dos objetivos da sociedade contemporânea, não pode ser um jogo de soma zero. Muito pelo contrário. A escassez de recursos para fazer frente às inúmeras necessidades da sociedade impõe à máquina pública atuação coordenada e sinérgica. O sentimento do dever cumprido de cada órgão individualmente, sem o concreto atendimento das demandas da sociedade, é falso e inaceitável. Os órgãos executores e a fiscalização exercida pelo Poder Legislativo com auxílio do TCU, devem estreitar os laços de comunicação e, sem invadir as competências alheias, buscar as soluções que maximizem o bem comum. Com esse horizonte em vista, é preciso diagnosticar as razões de tantas obras sofrerem atrasos e paralisações em função da fiscalização pelo TCU e o que pode ser feito para minimizar essas ocorrências, sem ferir as competências do Tribunal. Já como foi dito em outra oportunidade, é queixa recorrente dos órgãos executores que o TCU tem deixado de ser Corte de Contas para se transformar em Corte de Engenharia. Ao invés de ser Corte de Contas, passa a ser uma Corte de Engenharia. Na maior parte das vezes atuando sem possuir a formação acadêmica e a experiência necessárias para compreender a complexidade técnica das situações analisadas, ou, pelo menos, sem dar o devido valor ao cabedal de conhecimentos dos técnicos responsáveis pelo projeto, execução e gestão das obras. Os auditores do TCU, ainda segundo os queixosos, mostram especial dificuldade em aceitar o espaço de discricionariedade do profissional na escolha de meios para atingir o resultado almejado, aspecto inerente à prática de engenharia, se não de todas as atividades profissionais. O fiscalizador não deve e não pode substituir o executor, cujo campo de discricionariedade deve ser respeitado. A separação entre execução e fiscalização é questão pacífica no direito administrativo. Nesse sentido, o professor Marçal Justen Filho pontua: não cabe ao Tribunal de Contas investigar o mérito dos atos administrativos. A discricionariedade consiste na liberdade para avaliar as conveniências e escolher a melhor solução para o caso, diante das circunstâncias. Por isso, o mérito da atuação discricionária não se sujeita à revisão, nem mesmo pelo Poder Judiciário. Seria recomendável, portanto, que houvesse uma instância de arbitragem, onde diferenças de entendimento em tópicos de caráter eminentemente técnico entre profissionais do órgão executor e do TCU possam ser vencidas antes de se transformarem em achados da auditoria. Por exemplo, nota-se que há determinadas divergências metodológicas entre o TCU e o DENIT, que resultam em achados em diversas obras, que ficam, por conseguinte, sujeitas ao risco de interrupção. Entre elas, a remuneração dos proprietários do terreno pela retirada de rochas para a britagem e o aumento de custo de matérias asfálticas devido à distância transportada. Mais adequado do que tratar essas situações caso a caso
seria a criação de Câmara Técnica com representação do DENIT ou de outro órgão da administração pública envolvido em situações semelhantes, o TCU e um tertius, para buscar consensualmente a solução geral aplicável ao caso. Outro aspecto apontado como negativo na atuação do TCU na auditoria de grandes obras de infraestrutura é o embasamento de achados em provas frágeis e, o pior, a atribuição ao acusado de provar a sua inocência, em flagrante inversão do ônus da prova. Não se trata de tentativa de tolher o exercício de auditar do TCU, em absoluto. Mas resta claro que o levantamento de provas deve ser realizado com o maior cuidado antes de se configurar o achado, mormente porque, como já foi descrito, a mera expectativa da ordem de restrição do pagamento do preço contratado pela prestação de determinado bem ou serviço pode levar a construtora a suspender preventivamente a obra. Também o uso de cautelares, principalmente quando adotadas em contratos de obras já iniciados, deve ser avaliado cuidadosamente, sob pena de se tornar a cautelar um poder maior do que o próprio poder principal. Por exemplo, a cautelar para reter pagamento pode resultar, de fato, na sustação do contrato, sendo seu poder concretamente maior que o próprio poder principal de sugerir ao Congresso Nacional que a obra seja classificada com indícios de irregularidades graves com recomendação de paralisação. Outro aspecto que merece atenção é a atuação da Advocacia Geral da União, órgão que, de acordo com o decreto número 7.153, de 9 de abril de 2010, aspas, exercerá a representação e a defesa extrajudicial dos órgãos e entidades da administração federal perante o Tribunal de Contas da União, fecho aspas. Aqui não foi avaliada a atuação da AGU no cumprimento dessa atribuição, mas seria recomendável que se verificasse se os órgãos estão tendo a defesa técnica adequada perante o TCU. Com relação ao Poder Executivo, seria recomendável que seus órgãos fossem dotados, na medida do possível, da estrutura e dos servidores necessários para que possam realizar as suas tarefas de forma adequada. Esse aspecto é fundamental, tendo em vista os planos do governo preverem investimentos vultosos na área de infraestrutura. Sem adequação dos órgãos à nova realidade que se avizinha, corre-se o risco de multiplicação de obras paradas. De imediato, os órgãos executores poderiam ainda capacitar-se para preparar melhores editais de licitação, pois uma obra bem realizada começa com um bom projeto, um bom orçamento e um bom edital. Nesse ponto, o TCU poderia contribuir, destacando publicamente as melhores práticas, quem sabe até com um prêmio em termos de editais de administração pública. Ao DENIT, em particular, seria vantajoso manter a sua base de preços de referência, sistema de custos rodoviários, deixando esse sistema de custos rodoviários, conhecido como ciclo com R, completa e atualizada de acordo com os preços reais praticados nos mercados locais. Referências desatualizadas, principalmente num momento de grande aquecimento da construção civil, podem gerar acusações errôneas de sobrepreço. Ao Congresso Nacional, na condição de titular do controle externo, caberia debruçar-se com mais atenção sobre as realizações do Poder Executivo. Trata-se, inclusive, de prática que começamos este ano a adotar com mais afinco aqui na Comissão de Serviços da Infraestrutura. Surpreende não existir, por exemplo, um cadastro unificado das obras que recebem recursos federais, por meio do qual os parlamentares possam acompanhá-las. Para eliminar a falta de tal instrumento de controle, recomenda-se, por meio de emenda à própria LDO, se dê prazo ao Poder Executivo para constituir o cadastro de obras. Aqui mesmo, no âmbito da Comissão de Infraestrutura, é possível aprimorarmos o controle das obras de infraestrutura, principalmente aquelas que estão sendo auditadas pelo TCU. Para esse fim, a comissão deve ter acesso ao sistema Fiscobras. A Comissão de Infraestrutura deve ter acesso ao sistema Fiscobras,
que traz os dados das obras com indícios de irregularidades graves identificadas pelo TCU. Esse acesso já é dado à Comissão Mista de Orçamento. Assim, de antemão, informo que essa presidência envidará os esforços necessários para que, o quanto antes, essa Comissão de Serviços de Infraestrutura passe também a ter acesso ao Fiscobras. Como aditamento a este comunicado, a comissão recebeu do Tribunal de Contas da União este folder, essa plaquete, intitulado Congresso Nacional e o Tribunal de Contas da União, Controle Externo Integrado. E aqui, lendo com a forma cuidadosa que se requer quando se recebe um documento como esse, sobretudo no momento em que estamos vivendo, há equívocos e há erros no que, pelo menos numa parte que eu vou ler, que aqui foi colocada. No item 3, na parte 3 dessa plaquete, diz o seguinte: quais são as competências do Tribunal de Contas da União? Esse é um documento oficial do Tribunal de Contas da União. E ele coloca essa pergunta, que são perguntas que normalmente as pessoas se fazem. E eles pretendem, o Tribunal de Contas pretende aqui oferecer respostas corretas, mas que eu vou demonstrar que não estão corretas no seu todo. A pergunta: quais são as competências do Tribunal de Contas da União? Ele diz: vejam, senhores e senhoras senadoras e senadores, as competências privativas do Tribunal de Contas da União estão estabelecidas no artigo 71 da Constituição Federal e são, aí lista: emitir parecer prévio das contas anuais do Governo da República, julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos. É verdade, isso está previsto no artigo 71 da Constituição. E vem por aqui mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, também de acordo com o artigo 71. E aí já vem um primeiro equívoco, que não pode, o administrador público não se pode dar ao luxo de cometer equívocos em publicações oficiais como essas. Vem o primeiro equívoco, que não é o artigo 71 em relação às competências do Tribunal de Contas da União. Está no artigo 72. Emitir pronunciamento conclusivo por solicitação da Comissão Mista Permanente de senadores e deputados sobre despesas realizadas sem autorização. Depois, mais adiante, fixar os coeficientes do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal e do Fundo de Participação dos Municípios e fiscalizar a entrega dos recursos aos governos estaduais e às prefeituras municipais. Não está no artigo 71 da Constituição, está no artigo 161, parágrafo único. E o mais grave, ele aponta como competência privativa do Tribunal de Contas da União o seguinte: apurar denúncias apresentadas por qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato sobre irregularidades ou ilegalidades nas aplicações de recursos federais. Esta não é uma competência privativa do TCU, porque tem também competência para isso o Ministério Público Federal, o Ministério Estadual, a Polícia Federal, o próprio Congresso Nacional, a CGU. Então, não é competência privativa. Isso aqui é um equívoco grave num documento oficial do TCU distribuído aos milhares pelo Brasil afora e que induz ao erro, ao engano, aqueles que buscam informações corretas em publicações como essas. Além disso, esse apurar denúncias apresentadas por qualquer cidadão que eu acabei de ler e tal, que não é competência privativa do TCU, conforme ele afirma aqui ser competência privativa, não está no artigo 71 da Constituição, mas está no artigo 74, parágrafo 2º. De modo que é necessário que haja o devido cuidado para que não sejam
prejudicadas as obras em execução no país. Nós estamos no momento em que vamos agora, já no segundo semestre, segundo anunciado pelo governo, iniciarmos o PAC 3, vai ser lançado o PAC 3. Então, o volume de obras é muito grande. Além disso, teremos as obras do pré-sal. Além disso, estamos com obras do Plano de Investimento em Logística, o PIL, de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. Então, é um volume enorme de obras. E se os órgãos envolvidos não se adequarem, não se ajustarem, não se estabelecerem normas comuns de atuação nessa questão da fiscalização, isso vai virar uma torre de Babel. É necessário que haja, volto a dizer, responsabilidade por parte dos técnicos que estão, diferentemente do que determina a Constituição, paralisando obras por aí afora, que eles tenham também a responsabilidade de arcar com os efeitos destas paralisações, caso não se configurem posteriormente que os motivos pelos quais essas obras estejam sendo paralisadas se configurem como reais. Alguém tem que ser responsável. A pergunta é: quem vai fiscalizar o fiscal? Quem fiscaliza o fiscal do Tribunal de Contas da União? Quem? Quem fiscaliza a Procuradoria-Geral da União? Quem fiscaliza? Tem que ser o Congresso. Tem que ser o Congresso. E em relação ao TCU, que é, como bem disse a Sua Excelência o senador Waldir Raupp, que é um órgão auxiliar do Congresso Nacional, o Tribunal de Contas da União, mas foi esse o motivo da leitura do nosso comunicado agora, no começo, que entre a Constituição de 1988, em que determina e estabelece com precisão as atribuições do Tribunal de Contas da União, até os dias de hoje, houve um empoderamento do Tribunal de Contas. Ele conseguiu, mediante interpretação diversas de leis, da lei orgânica do próprio TCU e das suas atribuições, um entendimento um pouco elástico das suas atribuições, ele conseguiu se empoderar, ou seja, conseguiu se dar mais poderes do que realmente ele tem pela Constituição Federal. E se ele é um órgão auxiliar do Congresso Nacional, e se a ele sequer compete a paralisação de obras, não compete ao Tribunal de Contas da União. Isso compete ao Congresso Nacional, mediante a submissão ao Congresso Nacional por parte do TCU dessas irregularidades que eventualmente sejam detectadas em obras. Em relação ao Ministério Público, a situação ainda é mais grave, porque não há nenhum embasamento jurídico nem constitucional que diga quem pode fiscalizar o Ministério Público Federal. Quem? Em relação ao Poder Judiciário, e que o Ministério Público Federal que é um órgão, o Ministério Público é um órgão, é uma instituição, não é um poder. O Poder Judiciário, ele tem o CNJ que fiscaliza a atuação dos seus integrantes, mas o Ministério Público não. Essa é uma lacuna que existe na nossa legislação e que precisa ser adotada. Eu coloquei aqui o Ministério Público da União porque me veio ser uma outra entidade dessas que se julgam capazes de tudo fazer, de tudo poder, sem que nada lhe aconteça. Ninguém pode dizer um ai. Ninguém pode chegar e se insurgir contra uma determinação ou contra uma avaliação feita por um desses dois, sobretudo em relação ao Ministério Público da União. Bom, na nossa última reunião, foi aqui detectado um equívoco, para não dizer uma falsa informação passada pelo DENIT em relação às obras
364. Essa obra é uma obra referente à duplicação da 364, enfim. E no comunicado, nas informações que foram prestadas pelo DENIT e que foram aqui repassadas às Suas Excelências, as senhoras e os senhores senadores, Suas Excelências, os senadores Assir Gurgax e Waldir Raupp disseram que o senador Assir, dizendo que no sábado anterior, à reunião da última quarta-feira, que ele havia passado pela rodovia e que nada estava sendo realizado. E a informação que nos foi passada pelo DENIT é de que, desde o final de abril, as obras tinham sido iniciadas. Nisso foi corroborada também essa afirmação por Sua Excelência o senador Waldir Raupp e também por telefone por Sua Excelência o senador Ivo Cassol. 3 senhores senadores representantes do Estado de Rondônia nesta casa. Quando houve esse choque de informações, e naturalmente nós temos que ficar com as informações dos senadores, que são os representantes daquele Estado na nossa casa, e, sobretudo, diante da declaração de Sua Excelência o senador Assir Gurgax, que havia passado no sábado anterior, foi então composta uma comitiva de senadores, dos 3 senadores de Rondônia, que serão citados, para uma diligência àquela obra na 364. Nesse mesmo dia em que nós, aqui, nesta comissão, denunciamos que as informações passadas pelo DENIT eram informações falsas, mentirosas, e que, inclusive, eu tive que rasgar aquele comunicado como uma manifestação desta comissão que exige respeito e atenção por parte dos órgãos públicos nas informações que nos são repassadas. Nesse mesmo dia, que foi o dia 8 de maio, o DENIT disse que divulgou uma nota que me foi encaminhada pelo senhor diretor-geral do órgão, dizendo o seguinte: em resposta à manifestação do presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura, senador Fernando Collor, na manhã desta quarta-feira, dia 8 de maio, vejam os senhores, e sobretudo os senhores senadores que lá estiveram, assegura o DENIT que o relatório da autarquia encaminhado na segunda-feira, dia 6 de maio, ao Senado, traduz a realidade do momento em que as informações foram levantadas, no último final de semana, 5 de maio, final de semana esse em que Sua Excelência o senador Assir Gurgax esteve presente lá na obra e viu que nada estava sendo feito. E continua o comunicado do DENIT, depois que foi detectado essa falsidade e essa mentira no relatório aqui encaminhado. Os dados constantes do relatório, continua o comunicado do DENIT, os dados constantes do relatório, aqueles que foram fornecidos de forma isenta por servidores da autarquia, ele afirma, então, que os dados constantes naquele relatório foram fornecidos de forma isenta por servidores desta autarquia. Ninguém questionou a isenção, questionamos a falsidade e a mentira constante do relatório. E continua, especificamente sobre a restauração do lote 2 da BR-364 em Rondônia, no trecho localizado entre Pimenta Bueno e Cacoal, o DENIT esclarece que a obra já está, isso na quarta-feira, dia 8, no dia 5, volto a repetir, Sua Excelência o senador Assir Gurgax esteve lá no local da obra e não havia absolutamente nada. No dia 8, nós detectamos essa incorreção, para dizer o mínimo, no relatório do DENIT, e no mesmo dia 8, o DENIT então vem com essa nota
dizendo que esclarece que a obra já está, portanto, no dia 8, já está com a seguinte mobilização: 130 trabalhadores, 33 máquinas e veículos pesados, 3 usinas de asfalto, 3 usinas de solo, 2 recicladoras. A empresa construtora responsável, continua o comunicado do DENIT, é a CCM. Segue em anexo o registro fotográfico realizado na última semana na BR-364, com os equipamentos citados em operação que integram o relatório do acompanhamento dos serviços. Ou seja, uma visita a esse trecho que ocorrer hoje, ou seja, uma visita a esse trecho que ocorrer hoje, no dia 8, comprovará que há máquinas e homens trabalhando nas obras de restauração. Obras e máquinas compostas por 130 trabalhadores, 33 máquinas e veículos pesados, 3 usinas de asfalto, 1 usina de solo e 2 recicladoras. Em função disso, foi feita essa diligência por suas excelências os senadores Waldir Raupp, Assir Gurgacz e Ivo Cassol, na companhia do diretor-geral do DENIT, na segunda-feira seguinte, e lá foi feito um vídeo que eu gostaria de mostrar agora a vossas excelências. Podemos iniciar a projeção do primeiro vídeo, por favor. A nossa missão começa aqui em Pimenta Bueno. A partir de agora vamos percorrer 140 quilômetros pela BR-364 e verificar se há ou não construtoras e trabalhadores na recuperação dessa rodovia. Durante nossa visita ao trecho correspondente ao lote 2 da restauração da BR-364, observamos a presença de máquinas e operários. Porém, o número é visivelmente inferior ao que constava no relatório do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, enviado à Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado na última quarta-feira, dia 8 de maio, em Brasília. O serviço que vem sendo realizado é de tapa-buracos e começou esta semana depois da visita do senador Assir Gurgacz à rodovia e não conta com a estrutura mencionada no relatório do DENIT. O senhor está vendo aqui nessa obra, é um tapa-buraco ou é restauração? Tapa-buraco. Tapa-buraco? Tapa-buraco. De acordo com o documento, especificamente sobre a restauração do lote 2 da BR-364 em Rondônia, no trecho localizado entre Pimenta Bueno e Cacoal, há a seguinte mobilização: 130 trabalhadores, 33 máquinas e veículos pesados, 3 usinas de asfalto, 1 usina de solos e 2 recicladoras. Distante cerca de 500 metros da margem da rodovia, localizamos uma usina de asfalto. No local, conversamos com operários que afirmam que a restauração ainda não foi iniciada. Diretores do consórcio CCM e CCL estavam no local, mas não atenderam a imprensa. Através de um encarregado, disse que apenas o DENIT se pronuncia sobre a obra. Conversamos ainda com 4 operários que trabalham no asfalto, que foram unânimes em afirmar que estava realizando tapa-buracos. Por enquanto a gente está fazendo uns tapa-buracos aí, recapinhando uns pedacinhos, fresando. A restauração mesmo não está? No momento, se começou mesmo, todos conseguem. Mas essa empresa que você trabalha é a que vai fazer a restauração? CCM e CCL, consórcio. Aqui nesse trecho aqui começou quando a obra? Aqui na... Aqui? Começou ontem? Até daqui para lá começou agora? Começou quando essa obra? Rapaz, na verdade, não começou ainda diretamente não, só está só quebrando o gás, entendeu? Vários caminhoneiros que passam pela BR-364 todas as semanas afirmaram que essa mobilização se deu na última semana e que reconhecem esse trabalho como tapa-buracos e não como restauração. O trabalho que o senhor está vendo aí é de tapa-buraco ou restauração? De tapa-buraco, mais ou menos. O contrato aqui é de restauração. O senhor não viu restauração? Não estou vendo a restauração. A restauração é totalmente diferente. Eles estão tampando os buracos e está ficando pior, né? A restauração, na minha opinião, ela tem que tirar aquele trecho ruim e fazer um outro asfalto em cima. E o tapa-buraco, você joga esse barro aí, você vem vindo de longe e pensa que a pista está boa, quando pensa que não está. Tem uns homens trabalhando aí, isso aí é o quê? Tapa-buraco, é restauração? O que eu vejo é tapando buraco só. Só tapando buraco? É. Mas o contrato é de restauração, tá faltando essa restauração, né? O comentário é, mas a gente não vê isso não, só vê tampando buraco mesmo. A obra de revitalização da BR-364 terão investimentos da ordem de R$ 600 milhões e contempla 700 quilômetros da rodovia.
O lote 2 vai do quilômetro 196 ao quilômetro 390, somando 194 quilômetros, desde o entroncamento da RO 010 em Pimenta Bueno até o entroncamento da RO 470 em Ouro Preto, e foi licitada em 111 milhões de reais. A empresa construtora responsável é a CCM, consorciada à CCL. O contrato de recuperação, restauração e conservação da rodovia prevê a substituição de toda a camada asfáltica com a construção da terceira pista, duplicação e implantação de vias marginais nos municípios situados às margens. Trabalho bem diferente do que vimos nessa visita ao local. Bom, aí está o vídeo que foi realizado na quinta-feira, dia 9, um dia depois que o DENIT afirmou, textualmente, segundo seu comunicado, em resposta à manifestação do presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura, senador Fernando Collor, na manhã desta quarta-feira, dia 8, o vídeo foi do dia 9, o DENIT assegura que o relatório da autarquia encaminhado segunda-feira, dia 6/5, ao Senado, traduz a realidade do momento em que as informações foram levantadas no último final de semana, dia 5. Final de semana este, volto a repetir, em que lá esteve presente pessoalmente Sua Excelência Senadora Assir Gurgax e não encontrou nenhum tipo de atividade. Depois do dia 8, portanto, essa comunicado do DENIT também é mentiroso, é falso. É mentiroso, é falso. No dia seguinte a essa denúncia feita aqui pelos senhores senadores e pela presidência desta comissão, se colocou alguns trabalhadores para fazer o que os caminhoneiros e os próprios funcionários do consórcio responsável pela execução da obra chamou de tapa-buraco e não de recuperação. Como integrantes da comitiva que foi ao local, em Rondônia, fazer a diligência sobre o estágio da obra, eu passaria a palavra inicialmente à Sua Excelência Senadora Assir Gurgax para que prestasse as informações a esta comissão do que lá viu, lá ocorreu, e em seguida a Sua Excelência Senador Waldir Raupp. Tem Vossa Excelência a palavra, senadora Assir Gurgax. Senhor presidente, Fernando Collor, é um prazer estar aqui para debater esse assunto que é da maior importância para nós em Rondônia. Senhores senadores, senhoras senadoras, destaco o papel importante dessa comissão, senhor presidente, em fiscalizar todas as obras brasileiras, em especial a nossa BR-364, que prontamente Vossa Excelência tomou providência de imediato com relação ao fato que trouxemos naquela última quarta-feira. E, de pronto, Vossa Excelência já nos atendeu, enviando essa comissão até o local para constatarmos e convidarmos quem realmente poderia e pode nos ajudar e resolver essa questão, que é o diretor-geral do DENIT, o general Frasch. O que acontece é que nós temos dois contratos, senhor presidente, do mesmo trecho. Um contrato de manutenção, que é o serviço de tapa-buraco, porque tem que ter realmente, enquanto se faz a restauração, nós temos que fazer o serviço de manutenção. Porque o serviço de restauração é retirar a base, a subbase, refazer aquela base. Enquanto isso, o serviço de tapa-buraco tem que existir, principalmente na época das águas. O serviço tapa-buraco ele é de fundamental importância. O que nós estranhamos e conversamos muito com o general, ele também sentiu o problema, é que se tinha um contrato de manutenção, não poderíamos ter buraco na estrada. Este é o fundamento de um contrato de manutenção. O fato de eles estarem utilizando... o fato deles estarem utilizando a mesma usina de asfalto para fazer o serviço de tapa-buraco, para depois fazer o de restauração, não tem problema. Agora, por que não foi feito o serviço de manutenção? E aqui eu trago, por exemplo, a placa que está lá ao longo da BR.
é um contrato de 9.341.000 reais, que foi assinado no dia 17/9/2012, a ordem de serviço. Esse contrato é de manutenção. E esse contrato é com a CCM, a mesma empresa que faz parte, que lidera o consórcio da restauração. Então, conversamos bastante com o general sobre esse assunto, porque isso pode dar a impressão de que um serviço pode estar sendo cobrado 2 vezes, sendo que ora é serviço de manutenção e ora é serviço de restauração. O general ficou realmente bastante preocupado, ele e toda a sua equipe, e disse que vai fazer uma investigação interna para saber. E nós temos o outro contrato, que é o contrato de restauração, é do mesmo trecho, no valor de 111 milhões. Uma coisa estranha, esse contrato de restauração, de manutenção, ele foi ganho com um desconto de 43% do valor da obra. 43% de desconto que a empresa deu. Mas o fato de... Isso é bom para o país? Ótimo. Mas se não é execuível, não é interessante. Nós precisamos ter os preços corretos e o serviço aconteça. Talvez pelo fato de misturarem os contratos, possam dar o desconto. E na restauração foi dado um desconto de aproximadamente 15%, o que não é uma margem pequena, sendo que o valor é muito alto. Então, o que eles tentaram fazer, eles que eu quero colocar claro aqui, presidente, eu volto a dizer aquilo que eu disse na última quarta-feira. O governo fez o planejamento, fez o projeto, fez a licitação, homologou a licitação, fez a licitação da restauração e da manutenção, homologou e deu ordem de serviço. E as empresas maldosamente não o fizeram e tentaram enganar a todos nós. Ao DENIT, à população e a nós senadores. O que é mais grave é enganar a população, porque todos estão passando lá todos os dias e vendo que o serviço está sendo feito de manutenção. E o que nós cobrávamos aqui é o serviço de restauração. Porque a BR-364, presidente, ela está que nem uma coxa de retalhos, cheio de remendos, ou uma câmera de bicicleta velha que está cheio de remendo também, que não suporta mais manutenção, não suporta mais o serviço de tapa-buraco. O que também tem que se fazer enquanto faz a restauração. Então, o serviço de restauração é que nós estamos debatendo e discutindo desde 2009. Fizemos audiências públicas em Porto Velho, o senador Raul participou também, fizemos audiência pública em Ji-Paraná, fizemos audiência pública em Vilhena sobre a restauração. E quando o valor é alto, tem que fazer audiências públicas para debater o assunto. Fizemos essas audiências públicas em 2009, dezembro de 2009 e janeiro de 2010. E todos nós estávamos aguardando com muita ansiedade esta restauração, porque era o projeto, é a obra da história de Rondônia. Tivemos audiência pública com, então, o ministro Paulo Passos, toda a bancada de Rondônia e toda a bancada do Acre também, porque o projeto não estava correto. E o ministro dizia, aliás, foi o ministro Alfredo Nascimento. O Alfredo Nascimento nos colocou, olha, se nós executarmos esse projeto da maneira que está, nós vamos causar um transtorno muito maior do que nós não fizermos, nós não fazermos a restauração. Então, vamos refazer o projeto, aguardamos mais 90 dias e iniciamos o trabalho. Isso quando o senador Alfredo era ministro, acredito que em 2011. E passou do ano 2011, passou o ano 2012, a ordem de serviço veio em setembro e todos nós aguardando e dando total crédito, como merecido, aos técnicos do DENIT. E aqui vale ressaltar a competência dos engenheiros do DENIT que trabalham. Então, nós temos engenheiros no DENIT, senhor presidente, Vossa Excelência sabe muito bem, com 20 anos de casa, 30 anos de casa, que merecem todo o nosso respeito, merecem toda a nossa atenção, porque são pessoas dedicadas, estão ali porque
gostam do que fazem, engenheiros, administradores, técnicos, não só aqui no DENIT em Brasília, mas no DENIT em Porto Velho, no DENIT em Ji-Paraná, no DENIT em Pimenta Bueno também. Bom, são técnicos comprometidos com a restauração da BR-364. Mas, enfim, estivemos juntos nesta missão e podemos constatar que o trabalho começou no dia 8. No dia 8 começou o trabalho de restauração, num esforço após a reunião, evidentemente após a reunião. E claramente após a reunião, isso, não há dúvida com relação a isso. Não há dúvida quanto a isso. Não há dúvida com relação a isso. Obrigado. Não há dúvida, nós estivemos lá, conversamos com as pessoas, embora nós discutimos em alguns momentos com representantes da empresa por que havia buraco na BR se tinha um contrato de manutenção. Porque se tem um contrato de manutenção de 9 milhões e 300, dado um desconto de quase 50%, não teria que ter buraco na estrada. Fizeram o trabalho de tapa-buraco na época da chuva com cascalho, que na primeira chuva leva embora. E a empresa fez um trabalho, um esforço muito grande para atender o nosso pedido e, evidentemente, atender um pedido do DENIT também para fazer a mobilização após a nossa reunião aqui na Comissão de Infraestrutura e iniciar o trabalho. Nós encontramos uma usina de asfalto lá no Riozinho, é uma usina de asfalto que é alugada de uma empresa lá de Rondônia, o que também, isso não está errado. Mas essa usina é uma usina pequena que serviu para a manutenção, para o contrato de manutenção. A outra usina de Presidente Médici estava sendo instalada ainda e outra usina estava em trânsito. Estava em trânsito de Cacoal para Presidente Médici, onde vai ser instalada. O fato é que esse trabalho nosso da Comissão de Infraestrutura foi fundamental para o início da obra. E também não podemos deixar de reconhecer o esforço dos técnicos do DENIT e também do General Frasch de fazer com que a empresa iniciasse o trabalho. Porque eu reconheço também, presidente, se desclassificar a primeira empresa até chamar a segunda ou fazer uma nova licitação, seria um tempo muito grande perdido para que a obra tivesse início. Então, temos que reconhecer o trabalho, o esforço de toda a equipe do DENIT, do General, para que a empresa iniciasse a obra. E ela iniciou lentamente também. É uma fresadora e uma recicladora e as duas fresadoras e duas recicladoras estavam no trecho, segundo o nosso senador Raupp. Isso teve um outro ponto importante também, presidente, que a empresa, talvez, para tentar compensar o atraso do início, eles se comprometeram em antecipar a entrega da obra para novembro de 2013, o que isso, para nós, é muito importante. É importante para nós, parlamentares, é importante para a população, para o governo e para a empreiteira também, porque quanto mais rápido ela terminar a obra, presidente, mais cedo ela vai receber. O dinheiro está garantido pelo governo. O PAC tem lá a sua verba garantida. E é só a empresa executar o serviço, apresentar a medição, a fiscalização concordar, eles recebem. Então, é uma questão de lógica, de matemática. Quanto mais cedo eles concluírem a obra. Então, só para concluir, senhor presidente, eu quero dizer que foi importantíssimo a nossa ida a Porto Velho, junto conosco toda a equipe do DENIT, para que as obras realmente tivessem início de restauração. Vamos separar muito bem a questão de manutenção com a questão de restauração. Se não for, eu tenho certeza que se não fosse o trabalho que foi feito por essa comissão e se não fosse a ida do general junto conosco lá no local, a empreiteira não teria iniciado essa obra da maior importância que começou. Volto a colocar, no dia 8 nós vimos aqui no vídeo os próprios funcionários da empresa dizendo que começaram ontem, dia 9,
foi o dia que fizeram a gravação. Não, começamos ontem. E, de fato, começaram dia 8. E o importante é que iniciaram e que vão terminar, segundo informações dos engenheiros, nesse ano 2013, antecipando o término da obra. Talvez uma maneira de compensar o atraso do início. Talvez dessa forma eles possam compensar e nos ajudar. No mais, senhor presidente, quero agradecer mais uma vez a sua atuação e o seu pronto atendimento ao nosso pleito para que essa obra possa servir de exemplo para todas as obras brasileiras. Não dá para enganar o governo e muito menos nós parlamentares. Nós estamos atuando atento àquilo que é de interesse da população do nosso estado de Rondônia e aquilo que é de interesse do povo brasileiro. Muito obrigado.